deixaram ela no negativo para pagar não é os desvios, as operações de crédito do governo brasileiro. E quais foram essas operações de crédito? A gente já vai ver. O cumprimento das decisões judiciais, eu não sei dizer se ela foi contra ou agiu contra isso, né? Enter. Não, esse aqui tem melhor aqui, né? Ó, quem é que pode sofrer impeachment, né? Não. Todos os membros do executivo, né? Em todos os níveis da federação, todos os seus vices e todos os ministros, né? Tudo que representa o poder executivo pode sofrer impeachment, né? Então, se um presidente da Câmara, no caso era Eduardo Cunha, achar procedente, né, ele despacha o pedido. Eduardo Cunha foi o cara que mais atrasou o pedido de impeachment, tá? Isso é uma coisa que tem que ser dita. E por que ele foi o cara que mais atrasou? Porque ele é um político corrupto, né? Ele tem o rabo muito preso e ele jogou com essa situação. Quando ele viu que ele ia cair, ele jogou, como se diz, dejetos no ventilador, entendeu? Mas por que o Eduardo Cunha se tornou o inimigo número 1 e ao mesmo tempo o principal aliado do PT? Isso é uma história interessante. Essa aí é a parte política, que não é a parte do movimento social, que não é a parte da economia. Lá atrás tinha um cara em São Paulo, né, Kassab, que ele criou um partido. E esse partido era uma facção do PMDB, né? Como é que é o nome do partido dele? É o PSD. PSD. Mas acho que ele saiu do PFL, né? Então, mas qual que é a jogada aí? Ele queria criar esse partido atraindo para ele o pessoal mais adesista. O que é o pessoal mais adesista? O pessoal que vai com o governo é o pessoal mais corruptível, né? Quem que percebeu a manobra que enfraqueceria o PMDB, que era o principal aliado do PT? Cunha. Ele percebeu. Porque quem é que percebe mais quem é um bandido? Bandido? Um bandido. Quem é que percebe mais quando o cara é um lutador profissional? O cara é um lutador profissional. Quem é que percebe mais que o cara é um bom debatedor? Tipo, quem já debate. Entendeu? Então tu percebe o teu igual. Ele percebeu a manobra. E aí ele começou a atacar o PT, que estava apoiando esse Kassab, entendeu? Estava fazendo um partido para se opor ao PMDB. Então vem de lá a divisão. Aí é o seguinte, qual era o principal empecilho geográfico, de geografia eleitoral, para o PT dominar o país, tornar um partido mais forte do país? Onde é que está a principal oposição, mesmo que eles não sejam uma oposição política forte? São Paulo. São Paulo Domina o país, quem domina é São Paulo. Tá? E São Paulo é dominado por quê? O partido está no poder há 30 anos lá. PSDB. Tá? Então o que tem que fazer? Manifestações contra o PSDB. Entendeu? Se os protestos contra o passe livre tivesse sido mais nas férias, não teria dado nada. Não, desculpa. Se o aumento da passagem ocorresse nas férias, não teria dado nada. O estudante está na praia, está em outros lugares. Tu acha que essa galera toda teria ido para a rua por causa de 20 centavos no meio das férias? Só que ocorreu no letivo, no período letivo. O pessoal está usando, sente no bolso. Então, aí teve essas manifestações. Foi diretamente o PT? Não, mas foi indiretamente, porque a base aliada deles, a tropa de choque, o pessoal, o PSTU, começou a botar os seus manifestantes nas ruas. A UNE começou a ir para a rua, PCdoB, entendeu? O pessoal. Oi? O pessoal também. Pessoal também. E o que acontece? Esse pessoal é aliado do PT para esse tipo de manifestação. Aquela ala do Lula, que é a chamada ala majoritária, não tem esse discurso. Qual é a carta que o Lula deu para o povo, a carta ao povo brasileiro, que ele dizia que era Lulinha paz e amor, que ele ia manter as metas fiscais, que ia combater a inflação, que ia ser contra o plano real. Isso é na carta dele, mas essa é a ala majoritária do PT. As outras alas que não são majoritárias, que são alas mais radicais, mais esquerda, essas alas têm ligação forte com esses movimentos. Mas claro que aí o Lula não é ingênuo, não é santo, né? Porque daí tu, com esses capangas, tu faz protestos, tu queima o filme do PSDB, para a ideia era fazer o quê? Ter uma morte, eles não conseguiram, a única morte que aconteceu foi um rojão disparado sem querer, se espera, né, de um manifestante contra um jornalista, que pegou muito mal para eles, mas eles estavam loucos para conseguir uma morte pela polícia, porque a polícia é comandada diretamente pelo governo do Estado, o governo do Estado é do PSDB, do Alckmin. Então a ideia era essa, olha só a parte mãe. Tu faz esse jogo, tu começa a queimar o filme, tu elege um governador, o prefeito já tinha, né, que agora o prefeito está sendo empurrado no meio das pernas. Vai perder essa popularidade dele está lá embaixo, né?
Eu respeito ciclovia, respeito tudo isso que ele faz. Porém, você tem que governar para a maioria. Se eu governar pensando só no pessoal que anda de bike e achar que está mudando a política de transportes da cidade, eu morei 17 anos em São Paulo, cara, é ridículo, entendeu? Não tem como eu sair do Santo Amaro, no sul, e ir para o centro de bicicleta. Nem que eu seja um atleta todo dia, não vai rolar, entendeu? E o que acontece? Daí isso aí não vingou. E o interessante é que naquelas manifestações, inicialmente no caso dos 20 centavos, as pessoas que estão vindo aqui na rua vão combater esse governo corrupto. Elas não são tão politizadas ao ponto de distinguir, mas é contra o PSDB ou contra o PT. Não, eu vou na rua porque estou descontente contra alguma coisa. Tinha gente fazendo protesto contra a tomada de 3 furos, entendeu? Que eu acho válido, inclusive, mas as pessoas estão indo para a rua por qualquer coisa. Tanto que depois foi perguntado a alguns jovens, acho que da Uni, vocês concordam com isso? Tinha gente com cartaz a favor da redução da maioridade penal. Não, a gente não concorda com isso, eles diziam, os jovens esses de esquerda. Nós somos de esquerda, isso é coisa da direita. Mas esse discurso começou... Então, graças a eles, foi dado o start inicial, foi dado o tiro que fez com que essas pessoas de direita, entre aspas, não gosto do rótulo, mas eu estou usando só para ser didático, essas pessoas contra o discurso tradicional da esquerda, contra essa política garantista dos direitos humanos, eu vou diferenciar uma coisa da outra, começou a ir para a rua se manifestar. E isso desembocou naquelas manifestações de 2014, que cresceram nas de 2015 e 2016. Eu sou contra os direitos humanos de jeito nenhum. Direitos humanos, eles são criados a partir da Revolução Francesa justamente para garantir direito individual, entendeu? O problema é que existe isso e existe uma coisa dentro do direito brasileiro chamado garantismo, que quer dizer o quê? Pegar esses benefícios que o bandido já reconhecido e condenado deve ter. Por exemplo, eu sou a favor dos direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade de ampla defesa. Eu não posso te acusar de processar sem tu ter direito à defesa, sem ter um processo judicial correto. Sou a favor disso aí, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não sou a favor de, por exemplo, o direito à visita íntima de um preso. Se tu está condenado a 30 anos, tem que ficar 30 anos sem sexo. Acabou. Acabou, é isso. Isso aí é Dia das Mães? Sair no Dia das Mães, quem matou a mãe? Quem matou a mãe? A Suzane Gomes saiu no Dia das Mães. Ela mandou matar a mãe e saiu no Dia das Mães para ver a mãe. São coisas completamente sem sentido, entendeu? E as pessoas genericamente chamam tudo isso de direitos humanos. Então, os direitos humanos, infelizmente, de uma coisa nobre, uma causa justa, liberal, inclusive, de liberdade do ser humano, foi corrompida a expressão e passou a significar a defesa de gente que é reconhecidamente opressora e autoritária ao ponto de assassinar uma pessoa, entendeu? Então, houve uma deturpação. Mesmo um cara sendo bandido, está cumprindo a pena, ele tem direito à defesa. Agora, direito a benefícios, esses extras aí, discordo. Bom, não li tudo aqui, né? Olha só, o acusado ele tem 10 sessões do plenário para se defender, enquanto que o acusador tem 5. Olha só como o acusado, no caso a Dilma, tinha amplo direito de defesa. 2 dias depois do parecer, daí se vota, né? Aí a gente chega naquela votação que nós precisamos de 2/3 para rolar o impeachment. 2/3 já é uma margem muito grande, né? Só que como a lei estipula um mínimo de 2/3, fica pensando, ganhou ali não é legítimo. Como não é legítimo, cara? 2/3, né? Uma vez aprovado, daí o Senado tem que se manifestar, né? Se o Senado se manifesta, ele consegue os 2/3 logo de cara, daí não precisaria ir para o STF. Felizmente ele não conseguiu, né? Mas se condenado, o político perde os seus direitos políticos por 8 anos, que foi o caso do Collor. Depois o STF o julgou inocente, mas acabou perdendo os direitos assim mesmo. Ele até tentou recorrer, só que um caso, o ministro da época, ele falou que a decisão do Congresso não pode ser intervida pelo STF. O Senado é mais... Porque o impeachment não é só jurídico, é político também. Caso, então, mas tem que ficar claro para as pessoas, né? Dizem, é golpe. Não, cara, não está sendo contra a lei. A decisão do Congresso é majoritária, cara. O substituto imediato do presidente é o vice, se ele não puder, por doença, afastamento, qualquer outro motivo, daí vai ser o presidente da Câmara, né? Que antigamente era o Eduardo Cunha, e nós escapamos de ter o Valdir Boianhão como presidente. Já pensou? Mistura do Tiririca com o Santo José também. Caso o presidente e seu vice deixem os seus cargos antes dos primeiros 2 anos, em 90 dias nós teríamos novas eleições. Após esse período, as eleições deveriam ser indiretas. Então esse pessoal que está dizendo que o Temer deve ser empichado, tem que sofrer impeachment.
No caso, então, se houvesse novas eleições, né, na verdade não tem que ter impeachment porque ele está cumprindo a lei. Ele tá assumindo como presidente interino. Ele está dentro da lei. Mas se ele sofresse impeachment, aí teria que ter eleições. Mas essas eleições seriam indiretas, depois dos 2 anos. E não mais diretas. Quer dizer, só os próprios deputados votariam nele. Casos de impeachment na história. Para diferenciar de casos de golpe, né? O primeiro impeachment na história foi na Inglaterra, na Idade Média. O famoso filósofo Francis Bacon. Por que o Francis Bacon, importante filósofo da ciência, inclusive, né, foi empichado? Corrupção. Bom, mas o cara foi um importante filósofo. Dane-se. Foi corrupto. Entendeu? E na época ele não era o maior mandatário. O maior mandatário era o rei. Só que na Idade Média tu não podia ir contra o rei, né? Para depois. Mas ele era o primeiro-ministro, ministro abaixo do rei. Hoje em dia, o parlamentarismo inglês não usa mais impeachment, né? Ele usa aquele negócio que está escrito em negrito, voto de censura. Né? Ele é censurado, ele é afastado do poder. O parlamentarismo, nesse ponto de vista, ele é muito mais ágil. Só que eu, no atual momento, seria contrário ao parlamentarismo, porque eu acho que a gente tem que melhorar o Congresso Nacional, né? A gente não só politicamente de votar, mas em termos de leis, né? Eu acho que os caras têm muita garantia, muito benefício, né? A imunidade parlamentar, que ele pode falar o que quiser, ela é quase que sinônimo de impunidade, então eles têm fora privilegiado, acho que isso aí tinha que acabar. Quando o político brasileiro se aproximar mais do que é um cidadão brasileiro, eu acho que o sistema pode ser parlamentarista. Tem um certo... A vantagem do parlamentarismo sistema mais ágil que no caso a Dilma teria caído em março de 2015, né? O processo é mais rápido para tirar o primeiro-ministro. Tem vantagem. Tem vantagem. Essa é a vantagem. Na verdade, o grande defensor do presidencialismo da história foi os Estados Unidos. Mas por que foi os Estados Unidos? Porque qualquer coisa que tinha na Europa, qualquer modelo europeu, era afastado logo de cara pelos Estados Unidos. E o caso dos Estados Unidos era muito difícil manter a união. Tanto que os Estados Unidos se tornou um país federalista, que o federalismo lá é o contrário daqui. Quem fala de federalismo aqui prega a autonomia dos Estados. Lá foi justamente para manter uma união dos Estados. Porque cada um tinha vários Estados que queriam ser independentes. Esse cara aqui foi muito interessante, Andrew Johnson, é de 1868. Ele foi o vice do Lincoln. O Lincoln foi aquele presidente responsável pela abolição dos escravos nos Estados Unidos, e ele foi o cara que conduziu a Guerra de Secessão, que foi a primeira grande guerra moderna, com o uso de dinamite, guerra que matou milhões de pessoas, Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente inaugura a indústria moderna, inclusive na arte de matar, matou milhões, né? Mas deles mesmos. É o que acontece, esse cara aqui, ele era do sul. E os nortistas, os Yankees, como eram chamados os americanos do norte, né? Nova York, Connecticut, Pensilvânia, Nova Jersey, eles eram anti-sulistas. Os sulistas eram uma elite agrária. Mas por que o vice do Lincoln era um cara do sul? Justamente para manter a união. Mas como morreu o presidente, aí assumiria o vice. Daí os nortistas acharam um jeito de empichá-lo. Ah, mas só por isso? Sim, só por isso, porque impeachment não é um processo só jurídico, ele também é político. Então estava dentro da lei. A questão é a lei. Tu não concorda com o impeachment? Tu não concorda com a lei. Simples, tem que entender isso. Depois o Nixon. Sabe o que o Nixon foi... só que o Andrew Johnson, um detalhe aqui que eu esqueci de falar, ele renuncia. Os Estados Unidos teve 3 processos de impeachment. E nenhum deles chegou ao final, porque aqueles caras que viram que não tinha mais saída, renunciaram. O que é essa diferença? Cultura política. O cara vê que vai perder, ele sai fora. É diferente daqui. Os caras quiseram manter o osso até o fim. O Nixon, sabe por que esse cara aqui, esse presidente americano, saiu? Ele era presidente dos Estados Unidos, tem um partido republicano. Porque 2 jornalistas famosos de um jornal chamado Washington Post, eles receberam de uma fonte, um cara que se identificava com garganta profunda, né? Parece uma coisa pornográfica isso, mas era no sentido de alguém que vaza muita informação, falava muito, né? É que depois saiu um filme famoso com esse nome, né? Não que eu tenha assistido, não sei se é. Mas o título ficou famoso.
Mas esse Garganta Profunda, ele falou que estava tendo espionagem. E daí os caras fizeram tocar e descobriram que estavam espionando os documentos do Partido Democrata. Então, para obter informações do Partido Democrata e usar isso contra eles na próxima eleição, veja bem, não estamos falando de desvio de dinheiro, não estamos falando de corrupção, não estamos falando de bilhões de dólares, estamos falando de espionagem. Então, Richard Nixon, como ele tinha ligação direta com os espiões, né, ele sofreu processo de impeachment. E ele renunciou antes. Entendeu? Mas veja só o simples ato dele. Agora, aqui vocês acham que tem espionagem? Óbvio que tem. Tem a ABIN, Agência Brasileira de Informações, ela serve para espionar. Assim como a CIA dos Estados Unidos. Agora, a CIA é utilizada formalmente contra quem? Formalmente contra quem? Contra inimigos dos Estados Unidos, né? Aí tem aquela agência de segurança interna, a NSA, que espiona até os próprios, né? Mas se for denunciado, se for provado que o presidente está se beneficiando disso, ele pode sofrer impeachment, né? A questão é que não estamos falando de corrupção, não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma conduta moral. Tanto que tem exageros, do meu ponto de vista, né? Depois do Richard Nixon, Bill Clinton sofreu um processo de impeachment por causa de um caso extraconjugal com o estagiário. Um caso extraconjugal. Aí, só que diferente do Nixon que renunciou, ele foi absolvido pelo Senado, né? Mas é o ponto que chegou. Fala. Daí o caso do Clinton é a questão de não mentir, né? Como ele assumiu que teve o caso, então ele não mentiu. Uhum. Se mente lá, ele fica ainda pelo cano, né? Não foi mais ou menos isso? Eu não tenho detalhes, mas eu me lembro dessa história, né? Que ele assumiu, né? No momento que ele assumiu, ele não estava mentindo que tinha acontecido, então o cara não mentiu, porque se tivesse dito que não aconteceu e provasse, ele teria mentido e seria impeachado por causa da mentira. Tem uma base religiosa na política americana, né? Que o cara põe a mão sobre a Bíblia e diz que jura, né? Então faz parte dele, né? Então, por exemplo, um policial americano, ele pode se fingir de traficante, te vender droga e te aprender por causa disso, né? Não que eu seja favorável a esse tipo de conduta, na verdade acho que as drogas tinham que ser liberadas. Isso aí é outra história. Mas no caso brasileiro, se um policial fizer isso, ele está te induzindo ao erro. Então é proibido o policial fazer isso. Entendeu? Então tem uma postura diferente na política e na legislação americana, né? Americana, a palavra é muito importante. Não é só uma questão de obstrução da justiça, é uma questão de mentira. E aqui não, o cara tem parte do princípio que ele não pode produzir provas contra ele mesmo. Então eu posso faltar com a verdade. É legítimo isso da minha parte, porque eu não posso produzir provas contra mim mesmo. A mentira não é mal vista aqui, como é lá. Lá não, tem uma questão moral que vem da religião, né? Não estou dizendo que eu defendo a religião, estou dizendo que isso vem da religião. Entendeu? Agora olha só que interessante aqui. Esse caso aqui é o caso mais emblemático para mim. Pérez, não tem o nome dele completo, foi o presidente venezuelano. Eu vou até ler essa parte. Pérez estava em seu segundo mandato como presidente venezuelano. A diferença de ação é notável. Enquanto seu primeiro mandato, ainda nos anos 70, ele implementou políticas tipicamente de governo de esquerda, como a nacionalização de várias indústrias, a política, ele viu que não deu certo, a política do seu segundo governo seguia uma orientação neoliberal. Neoliberal é como a esquerda chamava a gente, né? O plano de ajuste fiscal, privatizações e enxugamento da máquina pública. O cara fez tudo que eu gosto. Mas por que ele sofreu impeachment? Leio parte. Com escândalos de corrupção circundando o governo e descontentamento popular, houve duas tentativas frustradas de golpe de Estado em 1992. Em 92, porém, ele não foi destituído pela via legal. Ele foi destituído pela via legal, isso aí não está errado. Foi o primeiro presidente venezuelano a sofrer impeachment. Ou seja, para mim, por que esse caso aqui é o mais importante de todos? Porque não importa se o cara faz algo que me agrade, importa se ele descumpriu a lei, entendeu? Se eu sou golpista, eu diria, não, foi injusto com o Pérez. Ele deveria ficar lá. Por que ele deveria ficar lá? Ele está fazendo tudo que eu concordo, né? Ele está fazendo privatizações, enxugamento da máquina pública, eu concordo com isso. Só que não, eu defendo o impeachment dele porque o cara foi corrupto. É tão simples e lógico isso, entendeu? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pensar que ele pensa à esquerda, né? Vamos fazer de conta, vamos pensar que o Pérez sofresse impeachment, não no segundo mandato, mas no primeiro. Aqui, ó, quando ele fazia políticas tipicamente de governo de esquerda.
como a nacionalização de várias indústrias. Se eu defendesse ele nessa situação, eu estaria fazendo a mesma coisa que o esquerdo está fazendo hoje.